e profetizei, deixa eu ver minha versão aqui, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Diga amém. Repita comigo: eu profetizei conforme Deus mandou. Diga: eu profetizei aquilo que Deus mandou. Irmãos, presta atenção aqui, porque essa é uma passagem muito conhecida. É uma passagem que nós estamos constantemente ouvindo os pregadores falar acerca dela. E ela vai falar sobre o vale de ossos secos, que Deus arrebatou o profeta e colocou ele no meio desses ossos. A época, possivelmente 689 a.C., o povo está em uma situação de calamidade, o povo está enfrentando o cativeiro, o povo está passando por luta. É tempo de dor, é tempo onde os teus bens foram arrebatados, os inimigos se levantaram contra o povo. E esse povo, no meio de todo esse caos, eles estão pedindo resposta. É claro que essa nação é uma nação que foi escolhida, que foi chamada, e Deus tinha uma promessa para essa nação. Mas o fato também é que outra hora a menina dos olhos de Deus agora estava enfrentando uma adversidade, agora estava enfrentando um caos estabelecido no meio do seu povo. Então Deus vai levantar os seus profetas para determinar sobre a nação. Deus vai levantar homens e mulheres para com teu espírito profetizar, e a situação do povo, a situação das famílias pudesse ser restituídas. E um desses profetas a serem levantados é o profeta Ezequiel. A Bíblia vai dizer que no arrebatamento, ali aonde Deus coloca ele, ele está no meio de um vale. E Deus está querendo tratar com o povo e mostrar para o povo que Ele é Deus para restituir, que Ele é Deus para transformar, que Ele é Deus para abrir as portas. É claro que essa profecia, alguns teólogos vão dizer que está vinculada, se eu não me engano, a 1943, eu não me lembro a data muito bem, aonde o povo de Israel estava espalhado sobre a face da terra, e um só dia a nação foi estabelecida como estado, e agora todo mundo tem o seu lar. Mas o fato, quando nós lemos essa passagem, é que ele vai falar de um vale de ossos sequíssimos, ou seja, um cemitério aberto, onde os ossos estão explícitos, onde a situação de calamidade está estampada diante do profeta. A nação de Israel está vivendo um momento de muita angústia, meu irmão. A nação de Israel está vivendo perseguição, a nação de Israel está passando pela prova, a nação de Israel está vendo os seus bens e as suas famílias sendo saqueadas e levadas para o cativeiro. A nação de Israel está sendo espremida, a nação de Israel está passando o opróbrio, a nação de Israel está passando algo de vergonha. Alguém pode gritar assim: pastor, mas eles é quem plantaram e agora eles estão colhendo. É verdade que durante 490 anos da sua história, eles não guardaram um ano sabático, então terão que passar 70 anos no cativeiro. Mas quem é que aguenta, meu irmão? Uma hora você está de boa com a sua família, você está em casa com seus filhos, você está trabalhando, você está com seu emprego, você está com saúde, você está feliz. Final de semana, no dia do quinto dia útil, aquele churrasquinho básico para comemorar os dias de dificuldade do mês que teve. Só que de repente as coisas saem fora do script, de repente as coisas começam a se quebrar, de repente começa um amontoado de coisas. Meu irmão, nós somos assim, pessoas que nós vivemos diante de Deus, que passamos por lutas, por provas e por adversidades. E por mais que nós passamos por lutas, por provas e por adversidades, nós não acostumamos com essas coisas, porque Deus plantou em nós um espírito de crescimento, Deus plantou em nós um espírito de novidade, um espírito de boas novas. Deus plantou em nós o espírito de vitória da parte do Senhor. Por mais que nós passamos por adversidades ou por lutas,
Por mais que nós passamos por prova, por mais que nós passamos por oposições, por mais que nós passamos por situações de dificuldade nessa terra, nós jamais nos acostumamos com isso. Não tem como nós acostumar, porque Deus plantou esse propósito em nosso coração, para que nós possamos ter uma vida de crescimento, uma vida de novidade. Mas a Bíblia diz que a situação daquele povo não era boa. Então Deus chama o profeta para um particular. O texto vai dizer que o profeta está no meio do vale, ele determina, ele profetiza, Deus o indaga, pode esses ossos reviverem? Ele diz, o Senhor é quem sabe, porque na minha convicção não tem como. Na minha humanidade não há possibilidade de transformação, restituição. Então, do jeito que está, eu não consigo ver. Porque o nosso lado natural da vida, ele é assim. Quantas são as pessoas que pode ser que está nessa live ou está aqui dentro da igreja, está enfrentando algo que parece, porque todas as vezes que nós estamos enfrentando um problema, todas as vezes que nós estamos passando por uma situação de adversidade, a primeira sensação que nós temos é que nunca vai passar. Os problemas, quando se levantam para pessoas ou contra pessoas, se ela não tiver uma estrutura espiritual, uma estrutura emocional diante do Senhor, a única sensação que lhe resta é que aquele problema vai durar para sempre. E todos nós sabemos que não há problemas diante do nosso Deus que não possa ser resolvido. Todos nós sabemos que não existe adversidades, que não existe levantes, que não existe coisas que possam se levantar contra o povo de Deus, que Deus não possa solucionar. É claro que tem problemas que se levantam, que Deus nos dará capacidade de resolver. Deus nos prometeu paz, amém? Mas pedir perdão e liberar perdão é da parte nossa de fazer. Não adianta eu viver angustiado, frustrado, trazendo mágoa no meu coração, e na minha insistência eu continuo dizendo, eu não falo, eu não converso, eu não quero nem saber. Eu vou descer à sepultura com essa angústia no meu coração, sendo que na verdade eu poderia estar desfrutando de coisas mais extraordinárias da parte de Deus. Mas os problemas que se levantam, que fogem à nossa compreensão, você precisa ter fé e acreditar que Deus pode restituir. O vale é de ossos, é um cemitério, é o local do improvável, como nós falamos aqui. O lugar chamado calamidade. O dia em que a adversidade decidiu paralisar você. O vale de ossos secos, irmãos, ele é a representatividade de muitas pessoas que estão aqui e de algumas pessoas que estão na live. O vale de ossos secos. De repente, alguns estão aqui vivendo o Monte Horebe, vivendo o Monte Sinai, vivendo um momento maravilhoso da sua vida. Mas o vale de ossos secos, irmãos, ninguém escapará desse dia. Qualquer dia da nossa vida nós nos deparemos com esse vale. O vale da oposição, o vale da tristeza, o vale da prova. E a última coisa que Deus nos quer é nos ver nesse vale, porque nesse vale não há esperança, não há alegria em estar nesse lugar, não há projeção. Como é que você consegue pensar acerca do seu futuro num vale? Como é que você consegue pensar acerca da projeção para sua família, para sua casa, no momento que você está enfrentando essa adversidade? Imagina alguém que está muito bem na semana e de repente acorda com um telefonema do médico. Você que é fulano, você fez um exame aqui há 4 anos atrás, tem como você vir ao médico? Imagina. Alguém está vivendo a sua vida, trabalhando tranquilamente. Eu vi, fiquei assustado, quase aconteceu comigo, mas graças a Deus deu livramento. A pessoa está tudo bem, de repente ela descobre que o seu cartão foi clonado e gastou horrores.
Ela liga na empresa, a empresa não podemos fazer nada, tem que arrumar advogado. Pensa que você está numa vida boa e de repente a coisa vira do avesso. Meu irmão, todos nós estamos inseridos nesta situação. Você está achando que quando Deus faz brotar o sol, Ele escolhe para quem Ele vai dar? Hoje o sol brilha sobre a nossa irmã Silvana. Não, o sol vai brilhar só para a nossa irmã. Não, hoje o sol é só do pastor Marquinhos. Não, hoje o sol é só para os meus fiéis, porque os que não são fiéis ficarão em trevas. Não, irmão. O sol quando nasce, ele nasce para todos. E quando o sol se esconde, ele também se esconde para todos. A diferença é que os sem esperança, aqueles que não têm Deus, aqueles que não estão na quarta-feira da restituição, na terça-feira da busca da presença, na quarta-feira do poder, na sexta-feira da unção, no domingo da família, a diferença é que aqueles que não buscam a presença de Deus, eles se deparam com a situação da falta de fé. E nós sabemos que tem muita coisa da nossa vida que só será restituída se tivermos fé. E não adianta, porque os sem esperança, eles correm, quando a Bíblia diz correm, 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 e no final se prostam e ficam caídos. Mas os que têm fé, os que estão no propósito, os que estão buscando a presença de Deus, há um ditado que diz que enquanto há fôlego em seus pulmões, ainda há oportunidade de Deus agir dentro da sua casa. Nessa pequena introdução de quarta-feira, eu encerro aqui, meu irmão. Deus está dizendo, é tempo de restituição, sim. O adversário está dizendo que não tem jeito. É lógico que no discernimento espiritual você vai entender o que é de Deus e que não é de Deus. Deus está mandando embora e você continua segurando. Deus não quer que você se envolva e você continua se envolvendo. Deus sim vai te dar discernimento, vai te mostrar para você o que você deve lutar, porque você deve perseverar. Mas Ele também diz, independente da circunstância, se Ele já brotou no seu coração que há possibilidade de esperança, de restituição, de mudança, meu irmão, creia que nessa quarta-feira o céu te trouxe você dentro deste santuário para dizer com todas as palavras, sim, vai ter restituição sobre a tua vida. Quem crê, toma posse, diga glória a Deus e aplauda Ele aqui. Fica de pé. Deixa eu terminar. O pessoal do louvor pode vir, vai nós orar. Vocês vão passar no altar, nós vamos profetizar na sua vida. Amém? Olha o que o profeta vai fazer, crente. Pode vir os levitas. O exército que vai se levantar lá é uma prova de que Deus vai restituir o povo de Israel. E isso aconteceu. O exército que Deus mostra para o profeta, porque o profeta viu os ossos juntando com ossos, amém ou não amém? O profeta viu os nervos, a carne vir sobre os ossos, amém ou não amém? O profeta viu o espírito, o fôlego de vida entrando no exército de ossos, amém ou não amém? O profeta viu a pele vindo sobre os ossos, amém ou não amém? O profeta viu que Deus levantou um exército na onde havia só morte. E isso é coisa do nosso Deus. Pastor, como assim? Eu não entendi, eu vou te explicar. Deus pode suscitar alegria, paz do caos que você está vivendo. Deus pode produzir frutos, Deus pode trazer à existência aquilo que não existe no meio da situação que você está passando, mas você precisa aprender essa lição. Qual é a lição, pastor? Eu te digo. O profeta falou assim, Deus falou assim, ô profeta, tem como esse exército se levantar? Tem como esse povo ser restituído? O profeta disse assim, o Senhor é quem sabe. Então eu vou restituir, amém ou não amém? Deus disse assim, ó, eu vou restituir a nação. Só que tem um porém, você precisa profetizar. É tempo de restituição, mas você precisa agir. Se o profeta tivesse cruzado os braços e tivesse, Senhor, me desculpa, mas eu não tenho fé para isso não. Eu acho que eu vou aceitar o que eu sou. Eu vou aceitar o que disseram de mim, da minha casa. Vou aceitar o que disseram da minha história.
Eu nasci para ser assim mesmo. Se o profeta tivesse ficado de braços cruzados, a realidade daquele vale não tinha mudado. E Deus, nesse primeiro dia dessa campanha, eu como pastor dessa igreja, eu sou o que mais venho profetizando mudança nesse lugar. Deus me trouxe do bairro lá do Quintino 2 para vir aqui no Jardim Marquese, para dizer que Ele está levantando um povo com restituição, com mudança, com transformação e com bênção nessa terra. Deus está levantando um povo que aqueles que olharam e não acreditavam e achavam que não tinha como se levantar, não tinha como ter mudança, não tinha como ter transformação, esses ficarão vivos para ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Só que você precisa fazer como profeta. Profeta, profetiza. Profeta, você precisa olhar para dentro de você e acreditar que Deus é contigo. Profeta, você precisa parar de ficar dando ouvido às palavras negativas, porque eles falaram que vale de ossos secos é ruim, você acreditou. Profeta, é tempo de você colocar em prática aquilo que você tem aprendido da parte de Deus. Profeta, é tempo de você determinar dentro da tua casa. E todas as vezes que você decide, profeta, fazer alguma coisa relevante nessa terra, o inimigo vai tentar te abafar você. Deus te dá para você um sonho, te dá um propósito, profeta. Ele te mostra para você, o vale vai se transformar, vai se levantar um exército, mas a oposição tenta te calar você. Eu vou puxar a orelha de alguém aqui. Como é que você quer restituição, mas você não age, você não acredita? Você continua se deixando levar pelas circunstâncias. Você, ao invés de dar as costas para aquelas companhias que te atrapalham, você continua face a face com eles. Enquanto você, profeta, estiver face a face com os sem sonhos, com os sem projetos, com os negativos, você vai ficar descosta com o seu futuro e com o propósito que Deus tem para você. Vai profetizar ou não vai? Profeta, o Senhor manda e eu faço. Então profetiza. E eu já tinha determinado, mas Deus ficou parado, esperando o profeta agir. Sabe por que às vezes o marido não vem para a igreja? Porque você não age. E eu não tenha isso como um fardo pesado. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou fazendo, então continua fazendo e acreditando que vai ter restituição na tua casa. Você tem medo. As pessoas vêm vindo e você fica prostrado. Eu falei que Deus ia falar com a gente nesse particular, nessa noite. É mudança. Não vos conformeis com esse tempo, com esse século, mas sejam renovados, transformados. É tempo de mudança. Deus está levantando pessoas com autoridade nesse lugar. Pessoas que quando acabar esse culto e voltar para casa, a situação está em estado de calamidade, mas ele tem tanta fé, ele tem tanta convicção e certeza que Deus chamou ele para viver novidade, para viver coisas novas. Então ele vai profetizar. A tua oração, ela está errada. Oh Senhor, tenha misericórdia dessa miserável serva que eu sou. Eu não consigo ver no futuro, eu não consigo ver nada. Não, a sua oração está errada. Deus, eu profetizo, ele vai sair das drogas. Deus, eu profetizo que esse espírito Zé Pilintra que tem rodeado a minha família, ele caiu por terra, porque o Senhor colocou unção na minha vida. Deus, eu profetizo que eu vou fechar o ano de 2021, não vai ser no negativo e muito menos no vermelho. Eu e a minha casa vamos estar desfrutando das bênçãos do Senhor. Meu irmão, Deus está te dizendo para você, se você ficar de boca fechada no meio desse vale, não vai
vai acontecer nada, não vai ter mudança, não vai ter restituição, não vai ter porta aberta. Vai vir alguns irmãos pregar, algumas irmãs vão pregar, os obreiros vão pregar, meu irmão. Mas Deus está dizendo nesse primeiro dia de campanha: é tempo de você reagir, é tempo de você profetizar, é tempo de você determinar, é tempo de você entrar em providência, é tempo, meu irmão, de você fazer a sua parte. O vale está feio, pastor, é um monte de ossos sequíssimos, não há vida, não há alegria, o negócio é deserto, é um vale obscuro, assustador. Mas eu vou usar a autoridade de Deus sobre a minha vida. Eu profetizo vida na minha casa, eu profetizo vida na minha família. Você tem que dizer isso, meu irmão. Você precisa agir, você precisa colocar em prática aquilo que Deus já plantou no seu coração. Você não vem para cá passeio, você não vem para cá simplesmente dar uma volta. Não, não, não. Deus tem despertado essa chama dentro de nós. É tempo de mudança, é tempo de ter uma bomba atômica em nossos lábios para explodir nas trevas e o nome de Deus ser glorificado na sua vida. Pode subir, obreiros. Segura. Mais uma campanha. Não tem problema, enquanto nós estiver vivo nessa igreja, vai fazer campanha. Não vou falar de alguns irmãos. Está aqui a irmã Silvana batizou, fruto de campanha de oração. Não é campanha em si, mas o que nos alimenta e nos motiva a continuar como homens de Deus não é ver a igreja simplesmente funcionando, as contas sendo pagas. Compramos o som novo, compramos o telhado. Não, para mim não. Eu vou falar por mim. O que me motiva a continuar é saber que eu estou profetizando num vale e Deus está levantando um exército. Não, você não pegou isso não é possível. Você, eu estava gritando aqui dentro. O que me faz continuar na obra de Deus é saber que o Senhor nos levantou com autoridade, meu irmão, de poder profetizar sobre a tua família. E você pegar a palavra profética, você que está assistindo essa live, você pegar a palavra, colocar dentro de você, e aí a sua vida começa a ser mudada. Se você parar para pensar agora, se você parar agora e olhar para 6 meses para trás, você vai ver que você está uma pessoa melhor do que há 6 meses atrás. Por que é isso? É a mudança que a palavra de Deus faz dentro de você. O otimismo. O otimismo até ajuda. Positividade até ajuda. Mas acima disso tudo, é preciso ter fé. É preciso ter fé e coragem de estar no meio de um vale onde todo mundo está dizendo que tem morte. É você ter autoridade para profetizar e a vida entrar naquele lugar. Levante as suas mãos. Deus, se o Senhor está nesse primeiro dia, eu vejo a tua unção descendo sobre o teu povo. A sua unção, meu Deus, que a partir de hoje vai ter restituição nessa vida, nessa família e nesta casa. Eu quero profetizar que a partir de hoje as coisas dessa pessoa não ficarão do mesmo jeito. Algumas coisas sim sairão fora do lugar, mas sairão fora do lugar que vai ser para a melhora, para o crescimento, para o propósito, para a bênção do Senhor sobre a vida do teu povo. Abre a sua boca, meu irmão, e fala: Deus, eu creio que eu recebo neste primeiro dia, nessa primeiro elo dessa campanha da restituição. Eu recebo essa autoridade sobre a minha vida. Eu vou profetizar na minha casa, eu vou profetizar sobre a minha família. Eu já estou decretando e determinando lá no meio da minha parentela. Será tempo de transformação, será noites de restituição. Eu creio que aquele que não prestava vai prestar. Eu creio que a porta que estava fechada vai se abrir. Eu creio, Senhor meu Deus, que a sua mão vai descer lá no meio dos meus parentela, dos meus parentes, e o seu milagre vai acontecer. Eu creio que o Senhor me levantou para um propósito dessa terra. Diga para ele: eu creio que o Senhor depositou essa alegria em meu coração para que eu possa desfrutar das suas bênçãos. Eu acredito. E se você acredita, dá um grito de glória para ele aqui. Toma posse nessa noite.